Em seu diário particular, o pastor Léo Hallowell descreveu o dia 4 de julho de 1931, quando a Luzeiro 1 tocou pela primeira vez nos rios da Amazônia. Foi muito bom vê-lo finalizado na presença de poucos escolhidos visitantes. Nós vimos nosso pequeno barco escorregar até as lamacentas águas do rio Amazonas. Teve um sermão e batizamos nosso barco de Luzeiro. Ele tinha um motor de partida que parecia um sonho. Estávamos muito felizes em saber que tínhamos dado um grande passo nos nossos planos para levar o Evangelho às pessoas do Amazonas. Quando o casal americano Léo e Jessie Hallowell recebeu o chamado especial de Deus, saíram de sua terra natal, os Estados Unidos, para serem missionários no Brasil. Atuaram primeiramente por 7 anos na missão da Bahia. Em 1928, como parte do plano maior de Deus, eles foram convidados para a Amazônia, na missão Baixo Amazonas. Na época, o primeiro missionário da região, John Brown, ficou muito enfermo e precisou ser substituído. Em pequenas embarcações, outros comportores, André Gedrad e Hans Mayer, já distribuíam literaturas aos ribeirinhos. Mas algo ainda maior precisava ser feito. Quem acreditou que fosse possível semear sobre as águas, semeou. Quando ele viu a necessidade da população, a carência, que às vezes famílias inteiras eram dizimadas pela malária, às vezes crianças sem pai, jogadas, ele sensibilizou muito com aquilo. E ali conversando com a esposa ali, as angústias, né? A esposa dele falou, olha, você não crê que a mensagem de saúde é o braço desse nosso evangelho? Vamos botar esse braço para trabalhar. Foi aí que ele empreendeu viagem para os Estados Unidos. Com os amigos, conversando, sem dúvida, ele conseguiu recursos para fazer esta lancha. Quando ele veio dos Estados Unidos, já trouxe toda a planta para fazer a Luzeiro 1. Naquele tempo era dos motores marítimos aqui no Amazonas, era assim fazendo barulho, aquele não era. A gente conhecia de longe. A Luzeiro, que era do Léo. Naquele tempo não se pensava que um barco tão pequeno diante de uma imensidão de água pudesse trazer tanto alívio e esperança para famílias quase esquecidas pelo mundo, mas não de Deus. Falava sobre a Bíblia e depois ele falava sobre a saúde, ele passava dramas, a esposa do pastor, assim, sobre higiene, sobre a educação do lar, tudo isso. Ele extraía dente, ele cuidava, a esposa dele fazia partos, consultava. Quando a Luzeiro chegava aqui, era aquela animação. O pastor Léo chegou um dia lá com o Luzeiro tão bonito, chegou lá. E o pessoal ficaram logo bravo, que vai matar gente, vai matar gente. Aí o tio disse, não, eu sou pastor adventista do 7º dia. Aí que ele disse, não, vou passar cinema, capitão. Vou passar cinema para você, da onde eu vim. Da América, lá tem índio também, índio branco, capitão. Eu vim índio branco mesmo lá, olha aqui, esse aqui é índio. Então eu vim para cá, vim trazer agora recurso, trazer evangelho. E eu vou botar professor, o professor é nosso professor, era seu Naurino, seu Naurino, ainda deu aula lá. 80 anos de luzeiros na Amazônia, que nos deixam saudades e a certeza de que continuamos navegando sobre as águas. Quantos diretores nós temos, quantos membros de igreja, anciãos de igreja, pastores de igreja e também aí líderes da nossa igreja estiveram envolvidos nesse ministério. Quando o experiente pastor Claudomiro Fonseca começou a trabalhar com o pastor Léo, tinha 18 anos e tempos depois se tornou o primeiro tesoureiro da região norte do Brasil. Ele acompanhou muitas viagens como missionário e aprendeu que cumprir a missão
vai além das águas. As viagens que nós fizemos era para visitar toda a parte aquática, né, no território da Missão Central Amazonas. De filho de lancheiro, Deus o tornou um médico. Seu pai, o pastor Valdo Straitos, ensinou que o trabalho da lancha Luzeiro era de total confiança em Deus. Lembranças que o fazem sorrir e ao mesmo tempo se emocionar. E quando a gente lembra disso, a gente até se emociona, né? Porque é um Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. No trabalho, no campo missionário, antes dele e outros depois dele, certamente Deus teve muita misericórdia de cada um de nós e daqueles que trabalhavam naquela época. Quando o pastor presidente José Alves decidiu abrir seu baú de recordações da Luzeiro 1, muitos momentos especiais foram relembrados. Ele trabalhou por 7 anos nas Luzeiros e por 3 anos morou na Luzeiro 1. A minha surpresa foi que quando eu cheguei em Carapiranga, eu tive o meu primeiro encontro com a Luzeiro 1, aquela lancha que eu recoltava. Aí foi paixão à primeira vista, né? Meu carro era a Luzeiro 1 e as minhas estradas eram o Rio Solimões e todos os seus afluentes. Então, eu sabia que estava indo, mas não sabia se ia voltar. Então, sempre era uma expectativa e sempre era um milagre a gente ir e voltar. Eu me recordo que da Luzeiro 1, especialmente, essa que a gente tem um carinho muito especial, nós tínhamos um compromisso com o batismo em uma comunidade. Era aproximadamente 18, 20 pessoas que iam se batizar. Mas aconteceu alguma coisa que o motor da Luzeiro parou. Como eu não tinha mais solução nenhuma, eu só quis colocar isso nas mãos de Deus. Então, eu peguei um marinheiro e um outro missionário que estava comigo ali. Nós nos ajoelhamos em volta do motor da Luzeiro. Eu sinto ainda na minha mão assim um motor quente da Luzeiro, colocando a mão ali. E uma oração muito simples foi: Senhor, se o Senhor tem um plano especial para aquele povo, o Senhor vai dar um jeito de a gente chegar lá. E de uma maneira muito incompreensível, a Luzeiro começou a funcionar. E aí aconteceu algo muito especial. A Luzeiro navegou ainda 18 horas. Porque Deus tinha um plano para essa lancha, para o meu ministério, para aquelas pessoas. Isso muito marcante, muito especial. Deus continua atuando aqui na Amazônia. Como um barco que não pode parar, a missão das lanchas continuou navegando. Em alguns momentos de sua história, o leme passou de pai para filho. Na década de 70, o missionário hoje aposentado veio do Maranhão com uma proposta diferente de evangelização na Amazônia. Seu Brandão trouxe sua família e desde então ficou nesta região, onde trabalhou nas Luzeiros 1 e 8 como enfermeiro. Eu senti que Deus me chamou. 4 horas da manhã a gente acordava com a lancha tombando, porque a proa da lancha estava cheia de pessoas para serem atendidas. E o pastor Geofran tinha 6 anos de idade, e aí ele passava a ser meu auxiliar. Ele brincava de contar história para as crianças, e quando eu chamava na minha lista os pacientes, estavam todos sentados no barranco, com a atenção voltada para as histórias dele. Talvez ali Deus tenha plantado a semente do desejo de um dia ser pastor. Eu agradeço a Deus porque me chamou para esse trabalho da obra médica missionária e porque eu prossegui, porque anos depois o pastor Geofran continuou sendo um lancheiro e eu tenho uma gratidão profunda, porque em ver o segmento do meu trabalho
na pessoa do meu filho. E hoje o que eu sou como pastor, eu devo à experiência que tive no primeiro distrito como pastor médico missionário. Eu sou um privilegiado e fiz parte da última geração dos pastores lancheiros que trabalharam nas luzeiros. Naquela época, a semente foi lançada com muito sacrifício, amor e dedicação. Em Maués ele fazia cada ano uma campal muito bonita, muito bem assistida. E aquilo chamava a atenção, né, dos ribeirinhos. Era muito bonito ver como vinham canoas de todos os lados. E a tradição que hoje nós temos no Amazonas, das campais, tudo começou com o projeto da Luzeiro. A gente tem saudade até hoje de quem viveu aquela época, né? Como eu vivi, os outros. E a gente batizava com a roupa, não tinha bata ainda. E só o pastor veio batizar. Não tinha outro pastor assim para batizar, era ele que batizava. E os hinos que a gente cantava. Lembro muito bem como se fosse hoje o meu batismo. Eu me lembro. E fui Léo Halleran. Que fez o batismo. Me batizou. São 80 anos que revelam um passado de amor, um presente que nos inspira e um futuro de muitos frutos. A mensagem já foi divulgada, né? Muito divulgada, mas ainda não alcançou a meta que a gente deseja que seja todo o território do Amazonas e todo mundo, né? E as luzeiros, que no passado foram indispensáveis para o início da obra, com certeza serão uma grande ferramenta para a conclusão dela nos nossos dias. Mas se estamos numa situação melhor, é porque nós devemos a esses que vieram antes de nós e trilharam o caminho. Muito trabalho, suor, lágrimas, mas muita confiança em Deus. E o barquinho aguentou firme. Na essência, todos nós somos como os lancheiros aqui. Nós somos luz. Nós temos que levar luz onde fomos plantados ali. Temos que florescer assim. A missão das luzeiros continua viva e dando frutos na vida de homens e mulheres que, a exemplo dos pioneiros, dizem por seus atos: Jesus, tu és tudo pra mim. Tenho saudades de ti, meu Jesus. Raio depressa teu dia de luz. Junto lá, pra sempre morar. Oh, que saudade, que anseio. Meu maior desejo é encontrar meus pais, meus irmãos e irmãs e ser estreitado pelos braços de Jesus.